A paz de Deus a todos, Shalom, que a graça, a paz e a misericórdia de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor, esteja para sempre em nossos corações. Espero que você esteja bem. Te desejo uma ótima segunda e uma excelente semana a todos. Existem personagens tão pouco mencionados, mas sem eles a Bíblia não existiria como existe hoje. Em Atos capítulo 18 fala de um homem. Seu nome é Sóstenes. Era judeu e grego. Presidia a sinagoga de Corinto quando Paulo visitou a cidade. Se tornou amigo de Paulo e ajudante na carta que foi escrita aos que residiam em Corinto. Em um dia, uma turma de judeus e gregos da região de Acaia se revoltaram contra a pregação e o evangelho que Paulo trazia e levantaram a julgamento perante o governador romano da província chamado Gálio. Acusaram-no de persuadir os homens a servir a Deus, estando de desacordo com as leis judaicas. Gálio, no entanto, os dispensou, afirmando que não era juiz da lei judaica, e que Paulo, sendo judeu e romano de nascimento, não havia cometido nenhum crime contra Roma. De fato, se Paulo fosse agredido de acordo com as leis romanas, aqueles envolvidos estariam cometendo um crime, pois estariam ferindo um homem inocente e romano de nascimento, que não havia realizado nenhuma ação que justificasse tal agressão sobre as leis romanas. Os judeus irritados com o rabino Sóstenes, que era príncipe que presidia aquela sinagoga como líder, que havia se recusado a punir Paulo, encontraram uma oportunidade para agir contra ele. Pegaram Sóstenes e o feriram diante do tribunal, que nada fez. Essa é a história de Sóstenes. Em 6 versos em toda a Bíblia, nos traz uma profunda reflexão. Um homem que não se opôs ao verdadeiro evangelho. De forma injusta, apanhou e foi ferido, mas se manteve se transformando e entendendo a necessidade do evangelho, se tornando um irmão em Cristo e vivendo agora um novo homem, mesmo que ferido, mas o homem de uma fé não fingida. Aquele que aceita sofrer pelo evangelho de Cristo, ele estabelece em si como Sóstenes uma fé verdadeira, única e genuína, que é fundada no amor incondicional de Deus e de Cristo nosso Senhor. Paulo elogia Timóteo por carregar em si uma fé não fingida. E hoje vivemos dias de igrejas cheias onde muitos dizem, eu creio, e poucos dizem, eu me arrependo. Muito templo cheio de coração vazio. E eu queria te dizer que a obra do Evangelho é de pessoas que vivem uma fé sem fingimento. Infelizmente, a igreja se tornou um campo de pessoas fingidas. Fingidos no louvor, mas não entenderam o que é adoração. Sentados nos bancos da igreja, mas aflitos, não vendo a hora do culto acabar. Esqueceram que o culto não é dele, é de Deus. Fingidos na entrega, fingidos na oração. Não tem coragem de sair, mas não tem coragem de mudar. Que hoje você seja como Sóstenes, como Timóteo. Se tiver que sofrer, sofra, mas viva o evangelho, como verdadeiro adorador de uma fé não fingida. Apanhe, mas viva o evangelho de Deus. Hoje Deus distribui força para você não parar. Força nessa primeira segunda-feira do mês de março. Eu distribuo a você aquilo que você precisa da parte de Deus, que não é coisas materiais e terrenas, mas uma força única, verdadeira e genuína, que somente o Evangelho de Cristo é capaz de trazer. Feche os olhos. Essa é a minha oração para você. Altíssimo Deus, Pai de nosso amado Senhor Jesus Cristo, nos encontramos mais uma vez nesse devocional. Em ato de humildade e reverência, reconhecendo
a nossa natureza pecadora e gritando nesse devocional: Senhor, eu me arrependo do pecador que sou. Me arrependo da forma que todos os dias eu caio diante da tua presença. Mas eu sou grato. Esse que transmite a mensagem pela voz de todos que estão ouvindo nesse exato momento, com o coração quebrantado e arrependido, entendendo que sem você, Senhor, nós nada conseguimos fazer, entregando para Ti um louvor perfeito, um louvor de arrependimento, entendendo que sem a Tua presença, nada nós conseguimos fazer. Senhor Jesus, primeira segunda-feira do mês de março, esse devocional é sobre uma fé não fingida. Dê para nós força para viver o Teu Evangelho. Se tivermos que apanhar, se tivermos que sofrer, se tivermos que ser julgados, dê para nós força para continuar em frente, porque essa missão não é nossa, é uma missão a qual Tu nos deu, só que Te pedimos força para continuar caminhando e levando a quem precisa. No nome amado de Jesus, Teu Filho, aquele que vive para sempre. Que a graça, a paz, o amor de Deus e o Espírito Santo estejam em nossos corações para sempre.